Olá, minha gente, um bom dia. Estamos retornando à normalidade. Aparentemente, parece que eu ainda estou um pouco, talvez, abalado pelo- pelos últimos acontecimentos, né, que aconteceu comigo. Primeiro foi o último vídeo que eu gravei, se eu não me engano. Foi um vídeo que eu gravei agora, o último ou penúltimo, que eu falei da vitória do Donald Trump, né? Daí eu recebi algumas críticas, hein? Inclusive eu perdi seis inscritos por causa da vitória do Trump. Imagina, você ver como é que é as pessoas, como é que estão as pessoas, né? Mas esse tipo de pessoas, não tem, você não tem como se... Você pode se desviar delas, né? Mas você tem que conviver com elas, né? Porque são pessoas diferentes, que pensam diferente, que são doutrinadas, né? Que não são, elas não pensam por si só, elas acreditam somente em narrativas, né? Então a gente tem que entender isso aí. Nós vivemos num país democrático, não é mesmo? Então tem que entender. E eu não sinto também que claro que eu sinto quando pessoas saem do meu canal, porque eu penso que eu não estou me comportando bem até. Porque eu não posso mais nem ser democrático, eu não vivo num país democrático, eu não posso pensar, eu não posso. é, Eu fiz um vídeo de humor esse dia também, e uma pessoa me entendeu muito mal. Né? Me criticou, disse que era misógino. Igual a jornalista da Globo ontem estava falando que o Donald Trump é misógino, extremamente misógino. Ai, ai, o chororô na Globo tá grande, né? Porque o Donald Trump arrasou, arrasou, né? De certo, estão com medinho de alguma coisa, né? Mas estão tudo chorando, chorando. A imprensa, na verdade, no Brasil tá toda chorosa, os esquerdinha. Ai, 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 ai. Mas será que eles fizeram alguma coisa para estar com medo? Hã? Será? O Lula, não sei. O Lula, não sei se está com medo. Porque ele chamou o Donald Trump de nazista, de fascista esses dias atrás. Eu não sei. Mas isso tudo que está acontecendo aí, quando eu vim, e eu adorei a vitória do Trump, né? Porque o povo americano deu uma lição em qualquer povo do mundo do que é um país democrático, extremamente democrático, né? Onde eles viram que há 4 anos atrás eles foram por um caminho tortuoso, mas eles tiveram a capacidade, a hombridade e a honra de voltar atrás e votar na pessoa certa que estava dirigindo o país muito bem, obrigado para todo mundo. Não tinha desemprego, né? Inflação lá embaixo, juro lá embaixo. O que aconteceu? Viu? Será que isso está acontecendo aqui no Brasil? Não tá, aqui não tem inflação. Não tem inflação. O salário mínimo está lá em cima. Né? Tá tudo bem aqui no Brasil, que tá tudo bem. O Lula está comandando o nosso país, bombando, o nosso país está bombando. A gente não pode falar que não está, né? O Haddad, o ministro da Economia nosso, disse que tem que controlar o teto de gasto, mas o Lula não consegue, ele não consegue. O Lula, será que o Lula é do proletariado? Ou ele é burguês agora? Já faz tempo que ele é burguês, né? Só que os trouxas não enxergam, né? Os esquerdinha, né? Ah, tá. Ah, não, não. A economia também vai tudo bem, tá tudo bem no Brasil, sabe? O rombo fiscal também não é nada, a marolinha não é nada, não é nada. Não é nada porque quem vai pagar é o povão, sabe? É o proletariado, é o trabalhador, entenderam? Tá tudo bem. Ai, 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 ai. Então eu descobri também, gente, falar a verdade pra vocês, olha.
Fiquei decepcionado, porque eu sou péssimo para fazer humor, sabe? Sou péssimo mesmo. Eu não sei contar piada, eu gosto de dar risada da piada, sabe? Quando é bem contada. E daí eu fiz um vídeo de humor esses dias, criticaram. Se eu falo de política, alguém vem e critica. Se eu falo de religião, tem poucas críticas, porque eu não sei, na verdade eu não sei ainda se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou budista, se eu sou muçulmano, eu não sei. Se eu sou judeu, porque assim, eu tenho um negócio comigo, sabe? Se eu ver uma porta de igreja aberta, eu já sinto vontade de entrar, seja qualquer igreja. Porque Deus que me toca no meu coração, fala, pô, entra aí, dá uma visitada, dá uma louvada para mim, ele é meu pai, porque eu acredito em Deus, eu acredito no nosso Senhor Jesus Cristo. Daí eu entro em qualquer igreja. Então eu sou tudo. Eu sou tudo. Porque Deus me deu esse direito de ser tudo que eu quero ser. Entendeu? Mas falando de. Vamos pegar um pouquinho de religião. Vamos voltar lá no passado. Para depois a gente começar a fazer as nossas ponderações. Eu quero ponderar junto com vocês que vão me assistir. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Adão. Como ele viu que Adão estava sozinho, borocochô, ele pega e cria a Eva. Uma costela de Adão adormece, uma costela de Adão, a Eva. E daí ficou tudo 2000 maravilhas, tudo bem, e eles andavam brincando, saltando lá no Jardim do Éden, tudo feliz mesmo, quando, olha pra vocês verem, acontece o que? Tem a árvore proibida, né? Da fruta proibida lá. É simbolicamente a macieira, né? E lá está uma serpente que significa né, o bogogelo, o chifrudo. E lá a Eva vai toda interessada, vendo aquela planta bonita, aquela coisa. Ela vai lá e o encaganhado, como uma serpente que era, começou a bochicho no ouvido da Eva, que aquela fruta era boa, que ela ia poder ser poderosa como Deus que tinha criado ela. E ela, enganada, ela vem e traz a fruta também para Adão, que come a fruta, e Deus então cometeu o primeiro pecado, é simbolicamente aí. Simbolicamente aí. E Deus condenou o homem a, a se sustentar com o seu suor, seu trabalho. E o jardim do Éden se foi. Mas daí eu fico perguntando se é o primeiro pecado. Mas o que vem antes? Para mim tem uma coisa que é antes do pecado, que se chama traição. Porque no momento que Eva está sendo enganada, ali começa a traição. Ainda não tinha o pecado, mas ela está sendo escutando e vai fazer o quê? Ela vai trair tanto o Adão como trair Deus. E daí então acontece o pecado. Vocês acham que eu estou certo? Eu penso que é assim. Porque quando você vê que vem seguindo a história, nós vamos chegar. Moisés já foi traído. Quando ele sobe as montanhas para pegar as tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele desce, o povo tinha traído ele já e as leis de Deus, né, adorando um bezerro. Mas depois a história vem se desenrolando na Bíblia e muitas traições acontecendo, né? E o homem foi até que chegou na principal traição, que foi a de Judas Iscariote com Jesus, filho de Deus. Essa foi simbolicamente a maior traição do mundo. E também
maior pecado também. Podemos dizer que o maior pecado também. É claro, porque matou o Filho de Deus. Depois houve a Alemanha no tempo nazista, aquelas coisas que aconteceram, todas lá que fizeram aquilo que fizeram, também super condenado, mas nada se comparou ao Filho do Homem, de Deus. Então a traição, na verdade, gente, ela ficou como se fosse uma coisa patológica no homem e na mulher. E nós todos temos essa doença incurável. Todos nós temos. Não adianta você falar assim, o Papa não tem, o fulano é santo, o outro é não sei o quê. Não adianta. Todos nós somos traidores. Em algum momento, por algum motivo, por alguma circunstância, por alguma razão. E como nós vemos isso hoje aqui no nosso país, como vê também na América, que o Trump foi eleito, e estava lá o Joe Biden, né, com as suas maluquices. Nós vemos aqui no Brasil, né? O Brasil, que parece que tudo está legal, sabe? Daqui uns dias nós não vamos comer carne, viu? Vocês já aplicam, pode ficar esperto, senão vocês comprar carne que está ainda mais ou menos o preço e charquear, sem guardar, porque a coisa vai bombar, né? A picanha do Lula, essa já foi pro vinagre faz hora. A cervejinha, não sei. Aí então, rapaz, essa doença, essa patologia, ela hoje no Brasil ela é acentuada muito aonde? Em político. É inevitável que um político, quando ele se torna político, porque ele já tem essa patologia, né? Mas daí ela se agrava. Ela se agrava, porque daí é que começa a traição. Por que eles pensam assim, mas eu posso trair o povo, eu posso enganar, porque Deus, está escrito na Bíblia que Deus perdoa, que é o pecado daí. Porque ele está cometendo pecado, traindo o povo. E daí ele pensa assim, não, mas eu sou perdoado 70 vezes 7. E ele continua pecando e traindo. Mas vem as traições também da vida comum, né? Entre todos os âmbitos da vida, principalmente de casais, né? De pessoas mesmo, de amigos, né? E também vem também nas grandes mídias, que são todas santinhas. Tudo que elas trazem para nós é tudo verdade, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam, né? Tanto que vem e se sente no direito de vir criticar uma pessoa que pensa diferente. Entendeu? Não, tem que ser do jeito que nós pensamos. Nós somos esquerda. Nós somos esquerda. A grande mentira. A grande mentira. A esquerda e a direita. Porque se fosse o esquerdo, todos nós temos o braço esquerdo, braço direito, perna esquerda e perna direita. Os dois funcionam. Os dois são precisos. Né? Mas quando você fica com um amarrado, entendeu? É como se estivesse com um exército de pessoas dividido. Não vai se chegar em lugar nenhum. Esse exército não vai fazer nada. E é o que acontece conosco. Por quê? Porque essas pessoas é que nos fazem ser divididos. Porque o comando das pessoas humildes, das pessoas do proletariado, vamos citar assim, ela não está conosco, com o proletariado, não. Ela está com a burguesia, né? Os grandes intelectuais, com a grande mídia, os grandes políticos, os traidores,
A mídia com as traições suas das informações que chegam de acordo com o que eles querem nos mostrar. E causam comoção, e causa divisão, e causa discórdia entre nós. E nós, como uma torcida de futebol, daquele mais fajuto que pode ter, de um time mequetrefe, porque é o time que nós jogamos, direita e esquerda, nós acreditamos. E daí né, fica tudo né, brigando entre nós mesmo aqui. Como que um exército dividido vai vencer uma batalha? É impossível. É impossível. Não, mas nós temos o presidente Lula. Esse é o pai dos pobres. Ele era o pai dos pobres. Pai dos pobres. Dos filhos dele, que era pobre, ficou rico. Milionário. Talvez bilionário já. Não, mas ele fez. Porque ele fez, você autorizou ele a roubar. Ou enriquecer ilicitamente. Seja quem for, porque eu não tenho político de estimação. Eu não tenho. E gostaria que as pessoas entendessem que não devemos ter político de estimação. O cara fez alguma coisa, como o presidente Lula fez no primeiro mandato dele, que foi bom, porque ele pegou uma casa arrumada, porque se ele pega uma casa da forma que está hoje, ele não consegue governar. Tanto que não está conseguindo governar. É só mentira que vem nos entregar para nós, essa grande mídia, essa imprensa marrom. É só mentira. Nós sabemos que o teto de gasto eles não conseguem conter. A economia está andando de quatro pés. Né? O rombo fiscal é enorme e essa conta quem vai pagar é o povo. Mas os esquerdistas, tá tudo bem. Salário de 1.412. Olha que salário mínimo bacana, né? Será por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Tá. E daí vem também mais um mequetrefe falar para mim que eu tô vendo até nas redes sociais, na mídia aí, que o Trump vai expulsar as pessoas ilegais dos Estados Unidos. Por que vai expulsar? É claro que ele vai ele vai conter o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que é a migração ilegal que está acontecendo pelo México, de chinês, de mexicano, de colombiano, de tanta gente entrando ilegal. Porque as pessoas que vão para os Estados Unidos com seu passaporte e de repente eles ficam lá para trabalhar, ele foi legal. Ele foi legal. Apenas ele ficou lá para trabalhar. E os americanos precisam de pessoas trabalhando lá assim. Não vai ser essa coisa que a imprensa vem mostrar para você que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tudo mentira, mentira, mentira. E nós acreditando. E nós estamos acreditando. Ah, o Trump vai fazer isso no Brasil. Por que ele vai fazer isso? Ele tem que fazer nos Estados Unidos, não é no Brasil. No Brasil ele vai respeitar os tratados que existem, coisas comerciais. Ele não tem força para chegar aqui no Brasil e falar para o Alexandre de Moraes soltar todo mundo no dia 8 de janeiro. Ele não pode interferir dentro de um país. Certo? Agora, quem xingou ele de nazista, tudo isso, eu não sei o que vai acontecer. Eu não fui. Eu vi o Lula falando isso. Né? Alguma consequência vai ter? O Lula que deve saber. Ele que é amigo do Maduro, da Nicarágua, de Cuba, né? Do Irã, do Hezbollah, do Hamas. É ele que sabe da vida dele, ele escolheu os amigos dele. Como o Trump também tem o Bolsonaro como amigo aqui no Brasil e fora outras pessoas que ele tem de amigo. Cada um escolhe o que quer, cada um é a consequência. Você é dono do que você faz. Né? Se você pegar vento, você vai colher tempestade. Então, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa, a culpa é dele mesmo. Né? Então, quando essa doença, essa patologia vem nos políticos, eles se tornam traidores do povo,
certo? Porque quando eles entram lá, eles são os donos da verdade. Fazem o que querem, estão ganhando seu salário alto, suas mordomias. Como toda essa classe A brasileira, nós damos sustentação a ela, porque é nós, quem trabalha é o proletariado, não é a burguesia. A burguesia só nos une e nos divide para nós ficarmos confrontando, brigando entre nós, como uma torcidinha de futebol fajuto. E assim eles vão vivendo no seu glamour, com seus dinheiro, aqueles repórteres, jornalistas, vão passar férias onde? Em Cuba, na Venezuela. O Lula. Nem o Lula, que é amigo das pessoas, vai para lá. No entanto, a vontade aparentemente disso que acontece é de também se instalar aqui uma ditadura. É o que eu, conscientemente do que eu penso, eu me sinto no direito de pensar que sim. Porque senão se estaria procurando o presidente da Inglaterra, de Israel, de um país que é democrático, do Japão, né, lá do Canadá, da Espanha, da França, e tantos países bons aí. Mas, no entanto, ele procura quem? É, então, e, e como ele trabalhou tanto pelo país, pelos pobres, pai dos pobres, ele pode roubar. Pode. Nós passamos um recibo, uma autorização para ele ser milionário, burguês, porque ele é pai dos pobres. Ele paga Bolsa Família pro pobre. Mas por que será que ele paga Bolsa Família pro pobre? Não é ele que paga. Quem paga são as pessoas que pagam imposto, todos nós pagamos. Sai do povo. Mas para benefício de quem? Do pobrezinho? Não. Porque o pobrezinho está condenado a ficar recebendo um Bolsa Família por um longo tempo da sua vida, talvez sempre. Porque oportunidade para ele crescer, eles não dão. Eles não dão solução para aquilo. Porque aquilo lá é voto. É voto. Precisa dele assim. Dele dependente do Estado. Dependente de político sem vergonha, traidor. Político vagabundo. É claro que tem exceções, mas as exceções não são a maioria. E daí eles nadam de braçada. E a traição é uma coisa tão prejudicial que ela causa sofrimento, prejuízo bastante significativo na vida. Não só da pessoa que é traidora, principalmente na vida das pessoas traídas, que é o pobre. Mas como eles pensam que o pecado é perdoado 70 vezes 7, eles continuam. Né? E a qualidade de vida das pessoas, ninguém está interessado. A não ser o próprio povo mesmo, que unido, eles viram que felizmente ainda essa direita e esquerda que nos dividiram, ainda são pessoas cristãs, né? E pessoas que gostam de se ajudarem, apesar de serem divididas politicamente, ideologicamente, e vão se ajudando. Aquele que está passando uma fome, aquele que está com alguma saúde, está debilitado, sempre vai encontrar um irmão, um filho de Deus, que vai
ajudar ele, ou Deus coloca sempre uma pessoa que possa fazer alguma coisa por ele. Porque se você for pensar em político, se você for pensar em Rede Globo, em grandes jornais, em universidade, professores que ensinam o que é ser um esquerdista, um mentiroso, porque de esquerdista, a principal coisa dele é aprender nas escolas a mentir. A mentira. Sabendo já que as pessoas são traidoras. E também, depois da mentira, o pecado. Porque através da mentira vira o pecado. E nós estamos vivendo. E vamos ficar patinando no seco por muitos anos ainda se nós, o povo, não nos unirmos. É igual eu falei, um exército dividido não vai vencer nenhuma batalha. Nós estamos nos atacando entre irmãos. Fazem isso para nós. E nós não estamos enxergando. Nós estamos aqui brigando porque eu fiz um humor, porque eu achei que o Trump merecia ganhar a eleição, ou por causa de alguma religião, por coisas fúteis, banais. A nossa liberdade de expressão está indo para as cucuias. Estão tirando toda a nossa liberdade e nós estamos escutando narrativa, estamos escutando mentira. E sempre trazida por pessoas inteligentíssimas que conseguem causar essa emoção ou comoção ou discórdia ou ódio entre as pessoas e nos levam a ficar nessa mesmice. Sempre vai ser assim. Faz quantos anos? Quantos anos? Não sei se a gente pode ter esperança de um dia nós conseguirmos eleger pessoas comprometidas mesmo com o país, com o povo, com a população. Fica aí essa pergunta. É isso aí. Forte abraço, minha gente.